cantinho tão extremo do universo conhecer quem é supremo. Mesmo assim vou buscar esse Deus alcançar, nem que eu leve a vida toda pra encontrar. Quero ir mais além, além das nuvens. Quero mergulhar mais fundo para encontrar o amor mais puro, o meu Deus, meu tudo. Quero ir mais alto, mais profundo. Quero ir mais alto, mais profundo. Então, gente, hoje o nosso convidado é o Felipe, noivo da Najara, que vai vir semana que vem. Então, espero que vocês gostem. É isso, Felipe, é contigo. Não, peraí. Mas fala mais já? Tem uma oração. Ah, você vai fazer a oração de novo? Vou Ah, fazer a não, oração beleza. de Achei que ele que ia fazer a oração. Verdade. Desculpa aí, Mouse. Felipe, peraí. Mouse. Tranquilo. Peraí, te apresento de novo, calma. Gente, teve os pedidos do Pierre, o meu, da Gabi. E é isso, mas foram vários. Então, vamos fazer uma oração por eles, rapidão, para já começar? Oremos. Obrigada, Senhor, pela vida e pela saúde. Obrigado por mais um dia, por essa semana também que o Senhor esteve conosco, cuidou de cada um de nós. Cuide dessa célula agora, que vai ser muito abençoada, que o Felipe vai pregar e que o Senhor use ele também. Abençoe os pedidos que foram feitos e que o Senhor possa cuidar, individualmente de cada um, de cada pessoa que precisa de Ti nesse momento. Obrigada pelos agradecimentos que foram feitos também e que o Senhor possa cuidar da gente cada vez mais. Cuide de cada um de nós e obrigada por tudo. Em nome de Jesus, amém. Agora sim, Felipe. É com você. Agora vai. Agora vai. Eu acho que saiu um, né? Tinha um rapazinho aí, acho que ele saiu. Ah, é o Matheus. É que ele tem compromisso no mesmo horário sempre. Daí é difícil de ficar. Entendi. Não, tranquilo. E quem que é esse célula jovem aí? É o Lucas. Ele sempre ajuda a gente. Ele grava a nossa célula e coloca no YouTube. A gente tem um canal no YouTube. Nossa, aí sim, Da tá célula. top. Então vamos lá, pessoal. Qual que foi o tema aí que a Gabi divulgou? Vocês lembram? Eu não posso contar. Luísa, viu? Luísa, você então chegou a ver o convite? Ah, olha só, Pierre sabe. Pierre tá com a câmera desligada, foi lá no WhatsApp, né, Pierre? Conta aí pra nós. Estamos sabendo. Raízes. O que será que uma parábola entre o rico e o Lázaro pode nos ensinar sobre a profundidade das raízes? Todo mundo conhece aí a parábola do rico e Lázaro? Eu não sei se eu lembro, porque eu sei de Lázaro, agora do rico eu não lembro, entendeu? Não, te garanto que não é o mesmo Lázaro. Então eu não sei não. É outro. Então, beleza. Vamos fazer o seguinte. Vamos abrir as nossas Bíblias lá em Lucas, capítulo 16, verso 19. Lucas 16, 19? Isso. Tá bom, peraí. Aí, Luísa, Pierre, tem Lucas, né? Também, ele participa. Participa, acho que ele esqueceu o microfone aberto, mas sim. Ou fechado. Aquele dele tá aberto aí, mas enfim. Aí, assim, eu gosto de cada um vai lendo um verso. Ele não tem. Esse povo hoje tá de graça, né, Júlia? Não, toda a célula eles participam. Aí hoje, não, estou com vergonha. Não, Pierre, tem problema não, vai pichando mesmo. É bom participar. Eu consigo Vamos lá. aqui também. Lucas, capítulo 16,
verso 19. Posso ler? Calma aí, espera aí. Ah, tá bom. Só faltou eu achar. Pode ler. A Luísa já achou? Vamos esperar então. Ela falou Sem que não. pressa. Lucas capítulo 16, verso 19. Aí é o seguinte, para essa parábola a gente vai precisar de muita concentração para a gente não perder nenhum detalhe, tá bom? Porque todos eles são bem importantes para a gente entender a grandeza do todo. Então vai lá, Ju, pode começar. Vou ler aqui. Era uma vez um homem rico que se vestia de púrpura e linho fino e vivia em prazer e luxo todos os dias. Gabi? Peraí que minha Verso Bíblia 20. fechou. É Lucas 16, né? Achei. Então, Peraí. 16, Ah, 20. pronto. Aí. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele. Luísa, verso 21. Parece, Lulu. A gente gosta da sua voz, viu? Então tá bom, sem Eita. problema. Eu e a Gabi reveza, então. Tá bom. Oi, 21. Karine. A Karine chegou, ó, pessoal. Oi, Karine. Boa noite, que bom que você entrou. Tá, verso Tá 21. você tá ouvindo a gente bem, Karine? Oi, tô vendo sim. Só deu pra entrar agora, gente. Desculpa. Sem Tranquilo. problema. Ó, abre aí a sua Bíblia. Ó, tá chegando mais uma. Oi, Isa. Capítulo 16 de Lucas, Karine. Lucas 16. Vamos reler, Gabi? Daí todo mundo já Eu escuta a faço, história. eu faço um resumo aqui, Ju. Tá bom. Tá? Uhum. Vamos ver. Oi, Isabela. Tranquilo. Sem problema. Você tá ouvindo a gente? Eu acho que agora Então foi. tá bom. Aí eu tô pedindo pro pessoal, cada um ler um verso para ficar mais legal, tá bom? Aí se você quiser participar, a leitura tá lá em Lucas, capítulo 16. A Júlia e a Gabi leram o verso 19 e 20, que vai falar o seguinte: tinha um homem muito rico naquela cidade e... Tá bom, sem problema. Um homem muito rico naquela cidade, ele se vestia de linho fino e à porta dele tinha um mendigo que ficava, o que que é jazia? Ele estava lá meio que morto, vivo, comendo das migalhas que aquele Vegetando. homem tinha, isso, vegetando. Então ele estava deitado lá e ficava lá. E ele estava coberto de chagas. O que que são chagas? Júlia, Gabi, meninas aí, Pierre, pode Meio que digitar. feridas, né? É tipo umas feridas, né? Feridas. Isso, úlceras. Só que, assim, chagas é um pouquinho mais feio do que aquele machucado que a gente É. rala o joelho, né? Então, a Que é chagas é meio uma ferida com aberta. pus, meio branco. Isso, obrigado pelos detalhes, Júlia, muito importante. Agora vai lá, verso 21. Quem quer ler? Karine vai participar com a leitura também? Isabelle Eu falou que leio não. então. Verso 21, né? Isso. E desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. E até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Olha que delícia. O mendigo estava lá na calçada do rico, ele ficava se alimentando das migalhas que caíam da mesa do rico, e os cães ainda vinham por cima e lambiam as chagas. Imagina a proliferação bacteriana que não tinha naquele, né, ambiente. Pode ler o próximo. Beleza. Então pode Ju, ler, Luiz. a minha Bíblia eu peguei online, né? Eu tenho ela online. Aí ela tá meio diferente, mas tem problema? Não, não faz mal, Não. não. Tá bom, então vou ler aqui. É 22, né? Uhum. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Então olha que doido. É esse mesmo. O rico e Lázaro morreram. Né? Então o pobre, o mendigo e o rico, ambos morreram. Só que eles tiveram destinos meios diferentes. O que aconteceu aí no verso 23? Quem vai ler?
Eu posso ler, se Fala aí aí. não conseguir. 23, né? Dá No uma inf- pausa, pausa. Isabela, Ah, você isso pode ler. consegue. Aham. Pode ler então, Isabela. Aí a gente segue depois do zero. Júlia, Gabi, Luísa. Não, a Karine, Luísa e a Isabela. Pode ler, Isabela, verso 23. 3? Isso. Tá. No inferno, estando em tormentos, o rico levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro junto dele. Verso 24, Ju. Então clamou: Pai Abraão, tenha compaixão de mim e mande Lázaro ao menos molhar a ponta do dedo e refrescar a minha língua, pois eu estou sofrendo nessas chamas. Gabi, 25. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. Karine. 26, né? E além de Isso. tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Luísa, 27. Então o rico disse: Pai, eu peço que mande Lázaro à minha casa paterna. 28, Isabela. Porque tenho 5 irmãos para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Ju. É 29, né? Isso. Mas Abraão respondeu: Os seus irmãos têm Moisés e os profetas, que eles os ouçam. Vai lá, Gabi. 30. Ah, tá. E disse ele: Não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. E o último, para fechar, Karine. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. E agora tá jogada a bomba para vocês. Se a gente tivesse pessoalmente, né, dava pra gente brincar de batata quente. Quem sabe responder, explicar essa história doida? Só para perguntar, é uma parábola? Sim, é uma Ah, parábola. tá. Tá no rol das parábolas. Eu não sei Karine, nem processar essa história. você acha que isso daí é verdade? Os mortos vão para o céu com Abraão e os mortos para o inferno ardem em tormentos assim que morre? Eu não acho que é assim que morre, mas eu acho que, sim, vai acontecer, mas só na ressurreição, tipo, das pessoas no fim dos tempos. Ah, entendi. Então depois da volta de Jesus, você acha? E você, Luísa, o que você me diz dessa história cabulosa? Eu acho que é a mesma coisa, assim. Eu acho que quando Deus voltar, que a gente vai ressuscitar, né? Vamos dizer assim. A gente vai com Sim. ele pro céu. Aí vai ter o juízo. Isso, o juízo final. Mas aqui tá falando que o cara morreu e foi pro céu. E aí, Pierre, você tá mudo, mas seu dedo tá funcionando. Explica aí pra nós. O que que acontece? Enquanto ele vai redigindo o texto, pessoal, a gente vai continuando aqui. Gabi, Júlia, como que você explica isso? E o que isso tem a ver com raízes, né? Isso é o mais Nossa, importante. eu não tenho nem o que pensar. Muito uma história meio tipo. Achei que eu sabia essa história, mas na hora que eu li, eu falei assim, cara, eu nunca ouvi, não. Só que não. É. Não, E você esse... tá Pode falar. falando de raízes, eu tô. Não, você tá falando texto. Eu tava lendo aqui o texto e tava pensando, gente, o que tem a ver com raízes? Eu tô só Você que tá doido, pensando. né? Mas, sei lá. Esse é um texto que o pessoal... Quem que é o mais velho daqui, tirando eu, né? Acho Quem que que é é o a mais velho? Karine. Não, Eu. ou é o Lucas. Digitem a Lucas. data aí. A data não. Quantos anos vocês têm? Ô, Lucas, você não tem 19 anos? Há 20 já. 20, Então é o 17. Lucas. É o É o Lucas? Lucas. Eu acho que é o Lucas. Karine tem 19, não tem, Karine? Eu tenho 17. Você tem. Ju? Tem Amiga, é 17 porque você Olha eu anos. começou. causando Você não intriga. já tá Olha eu causando. na faculdade? Porque, tipo, cara, eu tenho 17, eu não tô na faculdade ainda. É porque eu entrei mais cedo na escola, eu me formei com 16 no ensino Caraca, médio. 16? gente! Gente, eu vou me Oh, formar com Deus. 17, eu já acho muito. 16 que você se formou. Meu Gente, Deus. você vai estar se formando novinha. Bom, voltando, né, Felipe? Voltando. Voltando.
O que acontece nessa parábola? Ela geralmente não é discutida entre os jovens, nem entre os adolescentes, pela complexidade. Mas eu acho muito bacana essa história e eu acho que isso teria mudado um pouco da minha forma de lidar com algumas situações também. Sabe por quê? Eu fico pensando. ah, você, vou causar aqui. Aborto. Alguém aqui é a favor do aborto? Não, nem um pouco. Não, um pouco, mas não totalmente. Tipo assim, só se for coisa de estupro, só, mas Entendi. também não. E se tiver Então, risco pra mulher. mas no Acho que geral, se não. for gravidez de risco. Aí eu Gravidez sou de a favor. risco. Tá. Eu acho que se Ah, tá fazendo mal fisicamente não, com a saúde, sabe? E também não foi consentido, como ela falou nesse caso também, daí eu concordo. legal. Outra, liberação de maconha. Ah, também depende, porque não porque tipo eu acho o negócio certo, mas é porque eu vi estudos, né, que eles precisam de uma substância que tem na maconha, que eu acho que é Cannabis. canabidiol. É isso aí. E Aham. aí só também nesses assim, nesse caso medicinal, né, para É, ajudar, mas só os Legal, legal. medicinal. De Mas, resto, ué, não. se o cigarro é liberado e é uma droga, por que o álcool é liberado, por que a maconha não? Qual que é o preconceito? É que ainda é um negócio meio velado, né? Ninguém fala abertamente sobre. Hum. Mas Então, se fosse eu não estou nem comum, falando se eu sou a favor nem contra nenhum, tá? Não dei meu posicionamento. Mas eu estou falando, e se eu pedisse para vocês apresentarem provas sobre isso? Argumentos teóricos e fundamentados em alguma base filosófica e todo um resumo teórico, bibliográfico, vocês teriam? não. Não, né? Vocês conseguiriam defender a sua posição? Porque, ó, pensa comigo. De novo, não estou falando nem se eu sou a favor ou nem contra. Eu vou fazer o que o pessoal chama de papel do inimigo, tá? Vocês estão me dando um argumento e eu vou contra vocês. Se vocês tivessem falado o contrário, eu faria o oposto. Então, vamos supor, vocês estão falando para mim que não liberariam a maconha. Só que o tráfico não depende disso. Se a gente libera a maconha, as pessoas não comprariam da farmácia ou alguma coisa, isso seria retornado em tributos, o governo teria mais dinheiro, talvez liberaria mais verba para a saúde, consequentemente quebraria o tráfico e as pessoas viveriam melhor? E teriam uma maconha de qualidade? Nossa, que rolê. Eu acho que, tipo assim, tinha que ser um E de negócio meio que novo, calma aí, Ju. privado. E de novo, eu não estou falando que eu sou contra ou sou a favor. Eu só estou falando o oposto do que vocês me falaram. Se vocês falassem que eu sou a caraca, nunca favor, teria pensado nisso. se vocês falassem que Gente. vocês eram a favor da liberação, eu ia contra o argumento de vocês também. Por quê? Às vezes a gente aprende que nem o papagaio e a gente sabe repetir discursos prontos. E são poucas as vezes que nós temos as nossas bases alicerçadas em raízes verdadeiras. Isso significa, às vezes nós repetimos o que os nossos pais e amigos nos ensinaram, nós não sabemos ao fundo se é aquilo que nós cremos, ou como apresentar a convicção da nossa fé. Vocês entenderam o ponto que eu quero chegar? Com certeza. Então, vocês saberiam sustentar a fé de vocês através da base da fé de vocês, que é a Bíblia? Eu tava pensando nisso essa semana, porque eu fico pensando, nossa, se eu tiver que responder alguma coisa, às vezes eu não sei, tipo, do que eu acredito. Daí eu tava pensando o quanto eu sei e o quanto eu não sei explicar. Daí eu até notei o que eu tinha que estudar e tal, entendeu? Mas é um negócio meio que importante, né? Porque a gente tem que saber o que a gente acredita. Exatamente. Ó, o Pierre falou, graças a Deus eu acho que sim. Amém, Pierre. Essa pergunta eu só comecei a refletir depois de um certo tempo. Eu acho que quando eu estava na faculdade, que começou a cair a ficha. Falei, poxa, eu estou no meio de um monte de pessoas que não creem na mesma coisa do que eu, e elas vivem me perguntando, e como que eu vou não provar a minha fé, porque a fé é aquilo que você não pode ver, é a certeza daquilo que você não pode ver. Mas como que eu vou testemunhar e demonstrar a minha fé no livro sagrado que eu acredito, né? Então isso foi um ponto crucial. E essa história do Rick Lázaro foi uma que assim me chocou. Eu falei, poxa, eu não sei defender a minha fé. Olha como que a minha raiz, ela é o quê? Superficial. Não sei se vocês sabiam, para um prédio de 12 andares, pessoal, desculpa aí o cachorro. Para um A prédio de gente ama 12 ele. andares, é necessário cavar 12 metros de profundidade. E quanto mais alto o prédio,
mais ainda profundo é o alicerce. Eu já Foi fiquei uma- sabendo disso. Ai, desculpa. Isso. Eu já fiquei sabendo disso, porque, tipo assim, tem prédios que é tipo iceberg, sabe? Tipo, tem isso aqui embaixo da terra. É muito complexo. Exatamente. E agora pensa comigo. Se o prédio, quanto mais alto mais profundo precisa ser o alicerce, quem dirá, né, a nossa fé. É verdade. Tranquilo. Gente, conviver em casa é muito difícil. Por isso que eu fecho tudo aqui assim. Ô, Gabi, você travou. Então deve estar tudo aqui. Voltei, Aí, pessoal. tipo... Ah, beleza, voltou, gente. Pronto. Você travou toda pra mim, Gabi. É isso que eu ia falar. A imagem que resume a música que a Júlia passou é um prédio. Quero ir mais alto e o mais profundo. Aproveitar o quê? Né? Aproveitar o quê? A amplitude da Bíblia, não é? A gente precisa ir mais profundo para um dia a gente chegar onde? No mais alto de onde nós queremos. Então é muito importante a gente estudar as raízes que nos alicerçam para que um dia a gente consiga chegar no nosso destino, certo? Agora vamos para a explicação dessa parábola, que eu não vou deixar essa bucha com vocês. O que acontece? Vou dar os primeiros argumentos que qualquer adulto, e esse daí serve para vocês, pegarem os adultos da igreja, pessoal aí que se acha o bonzão, para vocês fazerem essas perguntas. Apresenta a parábola do rico e Lázaro e pergunta para ele, me explica. A primeira explicação que todo bom adventista vai dar é, isso é uma parábola. Parábola não é o quê? Parábola não é Realidade. realidade, parábola é parábola. Só que, com a mesma resposta adventista, os escritos de Ellen White dizem que a parábola do bom samaritano realmente aconteceu. E aí, então tem parábolas que Jesus, né, por conhecer o coração daquelas pessoas, Jesus sabe de tudo, ele contava em forma de parábolas para que as pessoas pudessem entender. Então, não é o fato de ser uma parábola que invalida essa situação. Outro argumento que muitas pessoas se utilizam. Não, mas aí você viu o rico, vamos lembrar da história? Era um rico e um pobre. O pobre, ele morava na calçada praticamente do rico e só vivia das migalhas que caíam da mesa dele. O rico morreu, o pobre também. O pobre viajou para o céu e foi parar com Abraão. E Abraão recebeu ele de braços abertos. Em contrapartida, o rico foi para o inferno, onde ele vivia em tormentos. E aconteceu que o céu se abriu e ele conseguiu ver Abraão. Ele falou assim, pai Abraão, mande que Lázaro molhe água na minha língua, porque tá muito tenso aqui o negócio. E ele pegou e falou assim, não, tem um grande abismo separando nós. Ele falou assim, então, manda Lázaro ir avisar meus parentes, né, porque tem irmãos, tem minha família, não quero que eles venham parar aqui. Aí Abraão fala, não vai rolar. Eles têm os profetas, Moisés e os profetas, que os ouçam. Porque se eles não escutam nem Moisés e os profetas, tampouco vai adiantar se eu ressuscitar alguém dentre os mortos. Então essa é a parábola. Então algumas pessoas falam, essa história é mentira, porque se ele pediu para molhar o dedo, né, na água e na boca dele, é porque a alma, ela é palpável. E todo mundo sabe que a alma não é palpável. Só que esse contra-argumento também está errado. Por quê? Nós, como adventistas, primeiro, não acreditamos em alma fora de corpo. Certo? Porque se nós somos uma alma vivente, sem o fôlego de vida, nós somos uma alma morta. Então não existe vida sem corpo ou vida sem fôlego. É tudo morto. Salomão fala, né? Os mortos nada sabem, não têm emoção, não têm parte na terra. Então os mortos não têm papel nenhum. É só pó, porque o fôlego foi tirado daquele corpo. E continuando. Então esse argumento é falso, até porque tem espíritas, algumas vertentes espíritas que creem que algumas almas são palpáveis, tá? Só que nós não somos espíritas, então nós não cremos nessa teologia, nessa linha de raciocínio. A gente respeita quem acredita dessa forma.
Então, muitas explicações são dadas, mas a realidade são poucas as pessoas que conhecem, tá? E um último contra-argumento fala assim, poxa, o rico estava vendo Lázaro lá do céu, e Lázaro estava vendo o rico em tormentos. Será que Deus deixaria alguém lá do céu ver alguém em tormentos na terra? O que vocês acham? Jamais. Eu acho que não. E também, tipo assim, não tem noção de proximidade entre o inferno, que seria embaixo, e o céu, que é em cima, né? E Tipo, aí, é Pierre, muito distante. você acha que Deus deixaria ver? É que Deus não se agrada, né, com o nosso sofrimento. Não. Então, imagina, por que Deus ia permitir uma coisa dessas? Acho que Mas e não. no juízo final, quando a cidade santa estiver descendo e pousando sobre a cidade, estiver caindo fogo de enxofre sobre os ímpios, né, que não se arrependeram e não confessaram a fé em Jesus? Então, Sim. infelizmente, em algum momento, os salvos vão saber o que está acontecendo aqui embaixo, né? Depois do milênio. Então, isso é um outro papo. Estou dando aí, ó, só assunto para vocês. Nossa, e Depois, eu fiz um estudo com o Davi ontem sobre isso. depois aí, Olha os quem tiver links, dúvida, gente. procure a Gabriele, a Júlia. Pode dar muito trabalho para elas. E o que acontece? Então, esse argumento também não é verdadeiro, tá bom? Não é verdadeiro. E qual que é a real explicação? Quantos aqui conhecem a história do saco, do homem do saco? Todo mundo conhece essa história? O homem do saco que pega as pessoas e coloca num saco? Isso, Aham. a Luísa Minha conhece. bisa me dava maior medo por causa disso. Minha avó Sim. também, quando eu brincava na rua dela. Eu tenho uma história de terror para contar sobre isso, que aconteceu comigo, tá? É real, aconteceu comigo. Mas fica para outra situação também. Continuando. A história do homem do saco. Qual que era o papel dela? Botar o terror nas crianças para as crianças obedecer, certo? Tinha uma funcionalidade. E qual que é a explicação da parábola? Também tinha um uso, porque parábola tem uma lição. Essa história, será que a história do homem do saco existe só no Brasil? Não, existem Não, histórias acho que não. similares em outros países, exatamente. tá? Existem histórias similares em outros países. Da mesma forma, essa história que Jesus contou, ele não estava contando a primeira vez, já era história repetida, que as pessoas já conheciam. Então, era uma história popular da época. Qual que era a diferença? Nessa história popular, há indícios dessa história no Egito, na Babilônia, tá? Isso daí vocês podem pesquisar. E essa história, qual que é a diferença? O pobre vai para o céu, o rico vai para o inferno, e depois o pobre sai para avisar a família do rico, os amigos do rico e todas as pessoas, para que elas não parem no mesmo lugar. Diferente da história de Jesus, né? A história de Jesus é: não vai nenhum morto avisar nenhum vivo, porque eles já têm o quê? A palavra, os profetas. Os profetas. Não precisa um morto ressuscitar para avisar. Eles têm as palavras dos profetas. Ou seja, se Deus confia nessa palavra a ponto de que ninguém vai parar naquele lugar, é porque isso já é algo a ser considerado. Porque na história popular, o morto vinha avisar os demais. Qual que é o segundo ponto dessa história? Também tem a ver com raízes. O povo judeu era um povo de muita tradição, porque eles tinham milhares e milhares de anos de existência como povo, como gerações, tá bom? E na sua casa tem algum costume estranho do pessoal velho? Eu acho que não. Não? Nenhum costume estranho? Eu acho que só de, tipo assim, não mudar as coisas de lugar. Minha mãe fica doida quando a gente troca as coisas. E aí ela surta, sabe? Eu acho que só isso que eu tô lembrando. Entendi. Mas não tem nenhum outro costume estranho. Karine, tá quietinha. Isabelle. Estou aqui Eu pensando. provavelmente vou lembrar depois da célula. Depois estou aqui compartilhando no grupo com os demais para eles saberem também. Aí o que acontece? Quem vê pensa que a casa de todo mundo aqui é normal, né? Família do pessoal normal. Mas tudo bem. O que acontece? No povo judeu também tinha essas tradições, essas monte de coisa. E quem que era o pai da fé e o pai de toda a nação, de todos os judeus? Quem que é essa pessoa? Abraão? Abraão.
E os judeus, eles depositavam a fé deles, a salvação deles em uma pessoa. E não era Jesus, era em quem? Em Abraão. Eles batiam no peito e falavam assim, eu vou entrar sim, porque eu sou filho de Abraão. Sendo Ainda que Jesus chamava de fala, pai Abraão, né? Como se fosse pai falando com Abraão, você Deus. viu? Isso é um bom ponto que eu vou falar para você. A Bíblia fala, não há outro senão Deus. Então não existe pai, outro pai. É somente o Deus Pai. Não existe um papa aqui na Terra. Esse é o significado de papa da Igreja Católica. É o pai na Terra. Não existe o pai terrestre, existe o pai celestial. E aí o rico ele vai se direcionar a Abraão como pai. E é Abraão que dá as diretrizes. Então, nessa parábola, Jesus estava falando: Abraão não tem poder para ressuscitar um morto. Não deposite a sua fé em Abraão. Ele não vai te salvar. Esse é o segundo ponto da história. Porque aquele povo só considerava. Há outros pontos para a gente analisar. O rico, ele impediu o pobre de comer das migalhas? Não fala que ele era ruim, passava e dava uma bicuda no mendigo. Não é isso que a Bíblia está falando. Ele deixava o morto ficar lá, o mendigo ficar lá na calçada dele, se alimentar das migalhas, os cães vinham, lambiam as feridas, beleza. Só que qual que era a diferença? Ele era um cristão indiferente, só de fachada, não se preocupava com o próximo. Estava ali um mendigo na calçada, ele nunca se preocupou em atender às necessidades daquele homem. Ele sempre comia das suas migalhas. Então Jesus também condena esse tipo de comportamento de pessoas que apenas tô fazendo um agradinho, só, né, para ficar com a consciência tranquila, tá Tipo, comendo aí das minhas assim, migalhas. se não tá tratando mal, a pessoa acha que tá certo. Só Não que, tô matando e não tô roubando. só que o certo é ajudar, né? Servir. Exatamente, exatamente. Então vocês veem como que Jesus, em pequenas coisas, ele deu lições específicas para aquele grupo. O ponto forte da parábola não é sobre a imortalidade da alma, não é sobre céu e inferno, é sobre o conteúdo. O que isso quer dizer, tá bom? Foquem muito nisso. Isso que é o mais importante de uma parábola. Vocês entenderam? Sim, nossa, ficou Sim. muito mais claro. Deu uma clareada aí? Blow o mind? Então tá Com bom. certeza. Eu posso também depois mandar isso daí para a Gabi, ela compartilha com vocês, tá bom? Tem até uma passagem, uma coincidência entre os judeus e os adventistas do sétimo dia. Não sei se vocês sabiam disso. Por exemplo, no início, Deus chamou os judeus para que eles iniciassem a carreira da fé, para que as outras nações fossem abençoadas por causa deles. E no final do tempo, quem que é o povo chamado para terminar a história do mundo? Nós cremos que somos nós, o povo do advento. Aham. Povo de Tá no Israel. mundo, Gabi. Exatamente. Eu vi agora, eu tinha falado aqui, achando que... Exatamente, um novo Israel. E da mesma importância, ainda mais, é a obra mais importante que alguém já poderia anunciar. Que os anjos têm vontade de sair do céu e descer para anunciar. Então, essa é a nossa missão. Antes da gente terminar, para isso ter mais sentido aí na cabeça de vocês, eu quero abrir a Bíblia em Romanos. Um pouquinho aí para frente de onde vocês estão, Romanos capítulo 9. Também é um verso que tem muito a ver com isso. Romanos, capítulo 9. Todo mundo achou? Eu achei. A gente vai Isabela? começar do começo? Não. Eu vou falar para vocês Achei também. também. Tá. Vamos ler o capítulo todo, e o 10, o 11, o 12. Que bom que já vai ser o estudo bíblico completo aqui, né? Já vamos fazer aqui uma, como que é que o pessoal fala? Vigília. Vigília. Verso 6. Quem quer ler? 6 e o outro lê 7. Qual que é o verso? Peraí, não achei. Capítulo 9, verso 6. Beleza. Ó, a Karine tá com a mão em pezinho assim ali na foto, com a mão levantada. Pode ler, Karine. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Então, olha que interessante. Nem todo mundo de Israel
é de fato israelita. Gabi, lê o verso 7. Nem por descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada tua Agora descendência. lê aí, Luiz, o verso 8. Isso, Romanos, perdão. Romanos 9, verso 8. Eu leio o 8, então. Tá, lê aí, enquanto a Luísa vai achando. Isso significa que nem todos os filhos de Abraão são filhos de Deus, mas somente aqueles que creem na promessa de salvação que ele fez a Abraão. Olha aí que doido. Não é porque todo mundo é filho de Abraão que é filho de Deus. Você viu? Então, agora a gente vai continuar no capítulo 11. Pula para lá, Luísa. Romanos capítulo 11, verso 19. É Romanos 11, 19? Calma aí. Isso. Tá bom. A Luísa achou. Pode ler. Então você dirá: alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. O que é enxertado? Adicionado. Tá? Verso 20. Quem quer ler? A Isabela, pode ler. Verso 20. Correto, eles foram quebrados por causa da incredulidade, mas você continua firme mediante a fé. Não fique orgulhoso, mas tema. Verso 21. Gabi? Porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que te não poupe a ti também. Então, olha aqui. Paulo sendo firme com as pessoas. Falando assim, olha, tá vendo? O Israel são os filhos de Abraão. Mas não é porque todos são filhos de Abraão que todos são filhos da promessa. Mas os filhos da promessa são aqueles que têm a fé de Abraão, que vão ter parte na promessa de Deus e serem filhos de Abraão. Esses são os verdadeiros. Os ramos de sangue de Abraão foram quebrados. Deus não teve dó. Falou assim, você não quer? Então tá bom, você não vai querer mesmo. Então, pra lá. Porque tem gente que quer. Tem gente que quer essa promessa aí. Tem gente que se importa com isso. Tem pessoas que são ramos que não são naturais, mas querem ser. Então, é esse povo aí que tem parte. Mas não te soberbeça. Mas antes, tema. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, também ele não vai nos poupar. Ele não vai dar privilégios para nós. É isso que ele está falando, tá bom? E por fim, João 15. Agora eu vou deixar isso daí para vocês lerem em casa, tá bom? Para vocês meditarem. Vai falar quem que é a nossa raiz. Quem que é a videira? João 15. Peraí. Ah, Isabela. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Isso, exatamente. Isabela respondeu. Jesus, ele é a videira. O que está falando? Eu sou a raiz. É de mim que sai tudo. Tá? E lê que é muito interessante que fala lá em João 15. Né? Tem gente que fala assim, a Bíblia é um livro só de bênçãos. Não, a Bíblia também é um livro de correção. E ela nos corrige. Deus é o Pai, né? Então, tipo assim, ele age como um. Tipo, ele ensina e ele corrige e ele repreende. Repreende também, né? Exatamente. E lá, Jesus fala, eu sou a videira, né? Então, é ele que dá os ramos. E aquele ramo que não produz, o que ele faz? Corta. Porque ele não tem utilidade. Ele só está ali ocupando espaço. Porque depois vai nascer novos ramos. Eu quero ser um ramo bom, que dê muitos frutos, que saiba alicerçar a minha fé. Aqui, ó. Ele até fala, meu pai é o lavrador. Exatamente. Então, Deus, ele é responsável por podar. Mas aquele que busca vai permanecer firme. Aquele que sabe onde alicerçar a sua fé vai permanecer firme. Por isso que o tema desse PG é raízes. Onde você coloca a sua fé? Você sabe defender a sua fé? Ou você tem um prédio de 20 andares e a sua raiz é só 2 metrozinhos assim? Na hora que bate a primeira chuva, o que acontece? Tomba. Exatamente. Então a gente precisa ir mais profundo para um dia a gente conseguir chegar bem lá no alto. Amém? Amém. Nossa, eu tô chocada. Não, quando a gente começou essa história e eu tava lendo os versos, né? Falei, gente, o que raízes tem a ver com tudo isso? Só que fez tudo tão sentido.
É muito claro agora. Obrigada, Felipe. Eu Por amei, nada. amei. Nossa, mexeu demais com a cabeça, né? Fez a gente pensar. Eu adorei. Que bom, Sensacional. pessoal. Isso é pra gente ver, tipo assim, às vezes a gente tá na igreja há muitos anos e fala assim, já conheço tudo da Bíblia. Será? A gente tem que aprender a Será? cada dia, né? É uma Será? mudança o tempo inteiro. Tem muita coisa ainda pra gente aprender defendendo a nossa fé. Cada vez, quanto mais você estudar, mais você vai ver que a gente realmente não sabe com profundidade o que está escrito ali naquele livro. Mas é isso, pessoal. Vamos fazer oração? Vamos. A oração é minha, né? Então, beleza, vamos fazer oração. Tá no mudo, Gabi. Eu vi de novo. Ai, mouse. Então, tá bom, então vamos fazer oração. Querido Jesus, obrigado, Senhor, também, Pai, que habita no céu, Senhor Espírito Santo. Obrigado por essa oportunidade, por este sábado que se iniciou, por essa oportunidade de podermos estudar a Bíblia, conversar, discutirmos ideias e pontos de vista diferentes também, Senhor. Nos abençoe para que não sejamos como um prédio muito alto, só que com alicerce muito raso, que na primeiro vento vai se desmoronar. Que a nossa fé seja muito profunda, alicerçada, para que possamos crescer, crescer, crescer. E um dia podemos habitar na altura dos céus com o Senhor. Nos abençoe e nos ajude sempre a sermos sábios nas nossas decisões, para que tenhamos um futuro bom aqui nessa terra e possamos dar muitos frutos para Ti. São essas bênçãos que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada, viu, Amém. Felipe, por ter topado. Sério, foi muito enriquecedor. A gente aprendeu muito. Espero que você volte mais vezes. E semana que vem, gente, não percam que a noiva do Felipe vai vir falar pra gente. Isso aí. A Ele gente vai chama estar de um Vai volta ser também. melhor ainda, vai ser melhor ainda. Ai, É gente, tudo pra mim. Mas é Ô, isso. gente, vamos tirar uma fotinha aqui, vai, bonitinho, pra guardar de recordação. Vai ficar só na estrela. Todo mundo aqui, sorri. Gabi. Ô, gente, vocês podiam, né, ligar a câmera, né? Fazer aquela médiazinha. Por favor. A Ótimo. Karine deve pensar assim, nossa, toda sexta-feira é isso, gente. Eu tô aqui com a câmera desligada porque eu tô cansada. Daí vem duas abençoadas pedir pra ligar a câmera. Eu tenho que fazer assim. Exatamente. Eu tô de pijama. É. Sexta-feira, né? Vamos lá, sorrir então, Ju. Ai, a Karine, gente, orgulho dessa menina. Toda Maravilhosa. sexta-feira aparece, a gente faz ela ligar a câmera. Ah, beleza, gente. Vamos tirar a foto aqui. Aí, gente. Valeu. Aí. Deus abençoe vocês. Valeu, Obrigada, pessoal. Felipe, pela Beijão. participação. Até mais. Foi maravilhoso. Amém. Tchau, tchau, gente.